Boa tarde, Ézio, obrigada. Na última terça-feira, 11, recebemos aqui nos estúdios da 104 FM o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Geraldo Romeu da Costa, para falar sobre assuntos envolvendo seu nome na cidade. Nessa entrevista foi citado o nome do vereador Antônio Fernando Gomes. E hoje o estamos recebendo aqui nos estúdios da 104 FM para alguns esclarecimentos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes da 104,3 FM. Fernando, na última reunião da Câmara de Piuí, você apresentou uma moção de repúdio e protesto aos atos do presidente, o vereador Geraldo Romeu da Costa. Eu gostaria que você nos contasse o que foi citado nesta nota de repúdio. Essa nota de repúdio nós fizemos porque está claro para qualquer cidadão ver, o presidente retirou uma das faixas de estacionamento exclusivos para deficientes. Tudo isso depois de uma manifestação que ocorreu na quinta-feira e quando alguns cidadãos encontraram o veículo dele estacionado ali, como já é de costume, ele estacionar na faixa destinada a portadores de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Depois disso, para justificar seu ato, ele retirou aquele estacionamento, aquela vaga de estacionamento. Então, ferindo assim o direito do cidadão e ferindo também o que determina a lei de acessibilidade, que ela determina vagas exclusivas para portadores e também para idosos. Então, aquilo chocou a minha pessoa, porque quando eu terminei toda a construção daquela casa, tive a preocupação de convidar a presidente da Associação da Superação para que me orientasse de que maneira eu deveria fazer aquelas faixas dentro das normas. Então achei, como muitos cidadãos, repudiaram a atitude dele. E não tive uma outra reação a não ser fazer um manifesto de repúdio e protesto pela atitude do senhor presidente. Sim, Fernando, segundo o vereador Geraldo Romeu da Costa, ele irá mudar as faixas para regularizar dentro das normas exigidas e que você não informou com antecedência com a presidência qual era a intenção da retirada da faixa. Fernando, isso realmente aconteceu? Bom, eu acredito o seguinte, que não tinha necessidade de informar, porque tudo aconteceu em função dele ter sido advertido pelos cidadãos que lá estavam presentes. Então eu acho que foi uma atitude sem pensar dele. Então não cabia a mim perguntar, o que o senhor está fazendo? Ele falou em reforma. Até então a Câmara não está em reforma. Agora achou uma saída de fazer uma vaga para idosos. Muito bem, eu também acho ótimo. Afinal de contas, a partir do ano que vem ele completa 60 anos, ele vai ter direito àquela vaga exclusiva para ele. Então ele vai, até entendo que esteja até legislando em causa própria para o futuro, né? Ano que vem, com 60 anos, ele tem direito àquela vaga. Então, Fernando, ainda durante a entrevista, ele disse que você fica colocando palavras na boca dele, tentando desconcentrá-lo e tumultua as sessões. Isso realmente acontece? Bom, eu acredito que não. É tudo uma questão de ponto de vista. Se ele não tem argumentos para debater, então ele se perde e fica naquela situação. Então, em momento algum, o meu posicionamento dentro da Câmara é para criar algazarra, criar tumulto. Eu simplesmente defendo o meu ponto de vista e dentro de princípios e argumentos que realmente têm fundamentação dentro do direito. Só isso que eu faço. Agora, o fato de você ou de outros vereador ou outro vereador se ter uma atitude, um posicionamento contrário ao que eles querem, isso não quer dizer que eu estou perturbando os trabalhos da casa. Agora, se ele não tem ainda uma estrutura de liderança, uma estrutura para controlar os trabalhos, para manter a ordem da casa, ela não pode ser, a culpa disso não pode ser destinada a mim, ou a vereadora Wanda, ou ao vereador X ou Y. Eu acho que a condução dos trabalhos, como ele sempre prega, ele está ali para conduzir os trabalhos, então ele deveria conduzir melhor os trabalhos. E eu vou até aproveitar agora os microfones da rádio e sugerir também, ao vivo, que ele estabeleça, como o regimento interno estabelece um prazo de 3 minutos, uma mudança no regimento estabelecendo um prazo de 5 minutos e que esses 5 minutos seja controlado eletronicamente. 3 minutos para que o cidadão possa falar na tribuna do povo. Falar na tribuna do povo. Sim. E que ele faça essa mudança para 5 minutos e que seja um processo eletrônico. Deu 3 minutos, apita.
chamou atenção, olha, você já falou 3 minutos. E quando der 5 minutos, automaticamente desliga o microfone, seja para quem está falando a favor, quem estiver falando contra, quem estiver reivindicando, tudo mais. Por quê? Isso manteria uma ordem na casa. Com certeza. É uma sugestão que eu deixo aqui ao vivo. Com certeza evitaria alguns problemas. Fernando, segundo o presidente, existem 2 vereadores que fizeram da Câmara um circo. Você concorda com ele? Discordo plenamente, porque nós que fomos eleitos e estamos ali comprometidos, tanto eu quanto a vereadora Wanda, é a pessoa que ele se referiu, eu ouvi a entrevista, nós estamos ali realmente imbuídos de fiscalizar, de ajudar, de melhorar as coisas. E eu vou mais longe ainda. Aqueles que pensam que nós fizemos um circo, eu tenho uma opinião comigo, que a crise, toda crise, ela tem 2 pontos, ela tem um ponto positivo e um negativo. Essa crise que se estabeleceu dentro da Câmara Municipal de Ipiuí, ela está trazendo também algo de positivo. O que é esse algo de positivo? Nós temos visto algumas condutas dentro daquela casa serem mudadas. Eles estão procurando colocar as coisas de uma forma melhor, corrigindo, criando protocolos. Então, isso é positivo. Agora, com relação ao circo, infelizmente, como eles não têm argumentos para dizer, tal, aí é melhor dizer assim, não, eles estão tumultuando, estão criando circo. E, infelizmente, ontem também, ele voltou a reafirmar que eu sou um moleque. Muito antes, pelo contrário, eu sou um profissional, sou uma pessoa que não tenho 10 funções ou 10 profissões como ele, mas eu tenho 2. Uma, eu sou um investigador de polícia, sou um cidadão formado e sou um representante do povo. Então por que eu seria moleque? Afinal de contas, sou pai de família, sou um trabalhador e sou uma pessoa respeitada. Agora, se ele tem essa opinião, é porque, infelizmente, o conhecimento dele, essa visão é subjetiva. Demonstra aquilo que ele pensa, aquilo que ele é e como ele age. Então não me sinto que nós tenhamos nos sujeitar a ser palhaços, como ele também já falou dentro da sessão, chamando de palhaços. Mas isso é por falta de conhecimento e competência do próprio presidente. Fernando, como você vê a política em Piuí hoje? A população tem perdido muito com esses fatos que acontecem na cidade, envolvendo o legislativo e também o executivo? Olha, a população não perde. A população, dentro do quesito que envolve o legislativo e o executivo, a população não perde. A população ganha porque quando ela tem dentro da Câmara pessoas que estão ali realmente cumprindo o seu papel de fiscalizador, eles estão inibindo que o executivo faça alguma coisa errada. Mesmo que o voto nosso esteja sido sempre vencido em plenário, mas nós estamos mostrando que não é correto aquela atitude. E tendo em vista a nossa postura dentro da Câmara, tem impedido, sim, de uma série de projetos que são aberrações jurídicas. Eu posso afirmar categoricamente que praticamente todos os projetos que entraram na Câmara têm alguma irregularidade, algum vício. Evidentemente, é o seguinte, que a casa, ela não deixa de ser uma casa política e tem essa ingerência política. Assim como também eu tenho visto que o próprio assessor jurídico da casa, que foi contratado para assessorar a Câmara Municipal, tem assessorado somente o presidente da Câmara e feito o que ele deseja. Então são situações que se não houver uma oposição dentro do Legislativo, as coisas não andariam melhor e estariam pior do que está hoje. E o que você acha que precisa ser mudado hoje no cenário político de Piuí? São 2 questões. Uma, eu acredito que os vereadores deveriam realmente exercer suas funções. Nós temos visto aí situações dentro da nossa cidade de Piuí, que foi dito na semana passada, também na reunião passada, uma das questões, o ônibus da saúde. O ônibus da saúde, ele está, todas as viagens que ele faz, praticamente quebrou agora na segunda-feira, no dia 13 novamente, quebrou no meio do caminho, deixando pessoas que já estão debilitadas fisicamente, emocionalmente, no meio da estrada, passando mesmo necessidade de alimentação. Então, os vereadores deveriam realmente ser mais comprometidos com o seu papel, que é de fiscalizador.
porque infelizmente, quando resta para uma ou duas pessoas estarem fiscalizando coisa e tal, parece que é uma questão assim, pô, por que são eles contra? Mas então isso traz um crescimento. E outra, o próprio chefe do executivo ele tem que ter mais compromisso com a cidade. Não é só falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas de fato realmente fazer. O que nós temos percebido é que tudo que está sendo feito na cidade está sendo feito com verbas do Estado, com a verba federal, do governo federal. E onde está o dinheiro do nosso município? Várias indicações, vários requerimentos foram propostos pelos vereadores. E nenhum deles nós tivemos resultado. Na semana passada, o próprio vereador Wilde Oliveira ainda cobrou. Pô, não adianta a gente ficar mandando requerimento, ofício, pedindo isso, pedindo aquilo, se nós não estamos tendo retorno. Então, infelizmente, o diálogo, ele está sendo um monólogo. Você está pedindo, mas não está tendo a reciprocidade. Não estamos sendo atendidos. Já vamos para 1 ano e 3 meses, até hoje não houve nenhuma alteração no trânsito de Piuí. Com relação a esse ônibus da saúde, desde o ano passado, não é este vereador, mas são cidadãos piuienses e alguns outros vereadores pedindo a reforma desse ônibus ou pedindo a substituição desse ônibus. Até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Então o que nós queremos é isso. O que precisa é essa mudança, que outros colegas também abracem a causa do cidadão e se posicionem dentro de um bom senso, de uma consciência crítica e buscando realmente o que é melhor para o cidadão. Fernando, como você vê a participação da população nas reuniões da Câmara de Piuí? Você acredita que é importante a cobrança da população? De extrema importância, é importante porque é o seguinte, deveria até haver uma participação maior. Eles deveriam participar do orçamento, eles deveriam participar não só daquelas reuniões, mas quando nós estivermos elaborando um orçamento, porque é ele que vai dizer para o vereador, é ele que vai dizer para o prefeito o que o bairro dele precisa. Nós acabamos de votar em primeira discussão e votação num projeto lá da Capoeiras, e depois da primeira votação é que os cidadãos foram à reunião. Então, quer dizer, depois que a procissão passa, não adianta tirar o chapéu. Mas ainda bem que o cidadão está acordando e está vendo que se ele não assumir o papel dele de participar, ele não vai trazer mudança. E não adianta deixar na mão de 9 vereadores, porque os 9 vereadores não vão estar correndo atrás do prejuízo dele se ele não cobrar. Então, o que o cidadão tem que fazer é cobrar do seu vereador e cobrar do seu prefeito também essas mudanças. Por isso que é importante essa participação que tem ocorrido na Câmara hoje. Na última reunião ordinária da Câmara, uma cidadã cobrou a situação do trenzinho da alegria, se ele estaria regular. O que você pode nos falar sobre essa questão? Bom, com relação à questão do trenzinho, ele foi inaugurado dia 12 de outubro do ano passado. E ele foi inaugurado de maneira irregular. E a princípio até acharam que tinha sido uma vontade do funcionário do setor de trânsito, que sou eu, e que não estava querendo regularizar a situação do trenzinho. Mas não, é muito mais complexo, teria que passar pelo Inmetro, aquela coisa toda, teria que uma série de procedimentos. E esses procedimentos foram tomados, e até na quarta-feira passada, como eu anunciei na segunda-feira, que eu estaria indo a Belo Horizonte, juntamente com outros servidores da prefeitura, para ajudar a regularizar a situação do trenzinho da alegria. E hoje nós confeccionamos, na data de hoje, o documento, de forma que hoje sim, o trenzinho da alegria está com a sua situação regularizada. Precisou da minha participação como funcionário do setor de trânsito. Eu tive que ir a Belo Horizonte para pegar nova senha, a aprender a mexer, a lidar e para regularizar a situação. Então, muitas das vezes o colega presidente fala, mesmo o prefeito diz, o Fernando é o único que não faz nada para ajudar a administração. Muito antes, pelo contrário, eu realmente tenho ajudado a administração da minha maneira, não tenho essa abertura de ficar no gabinete, também não tenho tempo de ficar indo no gabinete, mas o que eu posso fazer para o município eu faço. Então era de interesse não só do prefeito, mas era do interesse das crianças, dos professores, de alguns cidadãos. Eu corri atrás e fui ajudar também a regularizar a situação do trenzinho.
Outra situação também seria a questão das vistorias dos veículos que a gente tem que mandar para Belo Horizonte para não sair verme. Então, se você não agilizar e não colocar um pouquinho de vontade pessoal para resolver a questão, estaria atrapalhando o município. E esse vereador tem a intenção realmente de trabalhar pelo município, que seja o prefeito o Adalberto, que seja o prefeito o Craide ou qualquer um. Mas o meu papel é de ajudar a administração. Só que, como também tenho o papel de fiscalizador, eu tenho que fiscalizar se a coisa está correta ou não. E é bom lembrar também o seguinte, que quando falo em fiscalizador, nós não temos que fiscalizar somente a prefeitura. Nós temos que fiscalizar a questão do trânsito, nós temos que fiscalizar a questão das contas da Câmara Municipal. Então tudo isso é papel nosso e nós temos que exercer esse papel. Ok, Fernando, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, concedendo essa entrevista, esclarecendo alguns pontos aos nossos ouvintes, e eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais. Bom, como consideração final, eu gostaria de deixar bem claro ao cidadão o seguinte. Eu tenho, desde o início dessa gestão, dessa legislatura, eu tenho mantido um posicionamento de quem realmente estuda, de procura fundamentar, todos os meus pareceres eu procuro fundamentar. É triste e lamentável porque até então meu colega de trabalho, o presidente da casa, tenha levado essa questão para um lado pessoal. E isso é ruim para casa, porque hoje eu não tenho liberdade de entrar dentro da Câmara, nem os funcionários têm liberdade de me receber. Porque infelizmente o presidente da Câmara proibiu os funcionários de mexer no computador da casa. Então eu quero deixar bem claro para o cidadão que essa questão se tornou uma questão pessoal do presidente comigo, mas da minha parte não existe nada. Agora, infelizmente, a minha postura eu vou continuar mantendo, seja ela com o presidente X, seja ela com o presidente Y, o meu trabalho eu tenho que manter, porque senão eu tenho um nome a zelar. E eu gostaria de dizer para o povo que infelizmente com relação a isso fica ruim. Mas eu gostaria que o presidente mudasse essa postura dele, de achar que é uma questão pessoal e de levar só para o lado político mesmo, que é uma questão ideológica. Cada um defende seus interesses. Eu defendo o interesse do povo da maneira que eu acho que é correto e procuro defender dentro dos embasamentos legais. Não vou me pecar, vou buscar não pecar por isso, mas vou continuar fazendo esse trabalho e gostaria que ele mesmo não levasse essa coisa por questão pessoal, porque isso, para quê? É como ele disse, olha, isso aí ofende a minha família, estão ofendendo. Os nossos familiares ficam aborrecidos com isso. E nós temos que somar forças para ajudar o município. Então eu fico muito aborrecido e quando eu faço a moção de repúdio, não é por uma questão pessoal, é porque realmente o que ele fez foi um ato de repúdio. O cidadão, muitas pessoas reclamaram e nós somos a voz desse povo. Então, em função disso, nós repudiamos a atitude dele. Mas não é uma questão pessoal e, infelizmente, ele é levado por essa questão pessoal. Ok. A 104 FM acompanha todas as sessões da Câmara para trazer aos ouvintes todos os fatos e informações também que passam naquela casa. Mais uma reportagem de Roseli Amorim, direção de jornalismo Márcio Costa, direção geral Leandro Goulart. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outras notícias.